Vamos lá. Começar a falar do povo. E o Rubão? Rubão, convence o Rubão aí do Bitcoin aí. Quem é Rubão? O coroa lá que ficou dando grito? Pô, se ele ler o livro, eu tô dando livro de graça pra ele, velho. Se ele não ler o livro, não fizer os tutoriais, velho, não tem como o cara isso tem entender. a ver com aquilo que você falou, que a geração Y vai ser a última geração a Tem caras mais velhos que o Rubão que já entenderam publicamente. Inclusive a capa da primeira edição do livro, que é a quadringa, é a capa do relatório de um cara chamado Paul Tudor Jones, que tem uns 10 anos mais que o Rubão, que entendeu o Bitcoin e fez um relatório sobre isso, The Fastest Horse, o cavalo mais rápido. Mas tem vários caras, porra, Druckenmiller, vários bilionários muito mais velhos que o Rubão já entenderam a questão, que eles estudaram algumas horas. O Rubão não estudou nem em 10 minutos, não é isso? Ele estudou Bitcoin, ele leu o livro, não. ele fez os tutoriais. Não. Tu não sabe o que tava dizendo, não é isso? É. Foi ele e outro foi brother. o Sandro Rocha. Sandro Rocha foi lá também, o cara do Tropa de Elite. Eu já bati papo com esse Sandro Rocha 2 vezes online, velho. É? É um cara que tem bons valores, também anti-esquerdista e tal, não é isso? Sim. O outro não posso dizer que é anti-esquerdista, porque o cara defende, como é o nome? Brizola, Zorra toda. Aí o cara, como é o grito que ele deu? Cadê o decreto? Pô, o que você acha, você sendo da polícia? É. Hã? É O que isso. aconteceu no caso do porque Rio de Janeiro? O Rubão não tem formação jurídica, né? Ele é engenheiro, salvo engano. Acho né? que sim. Mas se ele tivesse formação Acho que é jurídica, engenheiro. ele saberia. Se ele tivesse alguma experiência policial ou militar, ele saberia que não é atribuição do prefeito definir onde o policial faz a ronda, né? É a obrigação dele? Nem do prefeito, nem do governador? Não é prerrogativa de governador ordenar onde o soldado vai fazer a ronda. Existe uma cadeia de comando, não entendeu o que eu tô dizendo? Aham. O prefeito dá ordem para um soldado raso? Diretamente, não. Não. É. E se ele der, o soldado tem que dizer, o meu comandante, eu não sei quem lá, se reporte a ele, não é isso? É. Se ele obedecer uma ordem do prefeito contra a ordem do oficial de dia, ele vai ser punido ou não? Vai. Pois é. Existiu alguma ordem de prefeito diretamente ao cara que vai fazer a ronda lá? Isso é juridicamente impossível. Isso não é competência de governador nem de prefeito, não é isso? Agora, houve promessas de campanha e o fato consumado que isso aconteceu, cumprindo a promessa, é amplamente documentado, não apenas em jornalístico, mas também em tese de mestrado e doutorado, não é isso? É isso que Cogos deveria ter dito. Diz, olha, bicho, você não tem formação jurídica, você tá pedindo uma coisa impossível, não é isso? Você tá pedindo uma certidão de óbito que saiu de um cartório de imóveis, não é isso? Ah, entendi. Você já assistiu essa cena que o Ojuara, você já assistiu o homem que desafiou o diabo? Já. O cara chega lá no cartório de imóveis e diz assim, eu vim aqui registrar meu óbito, não é isso? É. Aí o cara fala assim, não, mas isso é um cartório de imóveis, não é isso? Porque não, mas você vai registrar seu ultimato, não é isso? É. Não tem uma conversa dessa, não? É isso que ele queria, né? Ele queria um certidão de óbito de um cartório de imóveis, não é isso? Não, o cara não tem competência legal. Nunca vai existir a norma que ele pediu, porque ele não tem competência de ser produzida. Agora, Brizola prometeu isso publicamente, ele fez, isso foi amplamente documentado por testemunhas, por pessoas do governo, pelos jornalistas e por mestrado. Aí ele tá dizendo que nunca aconteceu, não é isso? Ele tá dizendo que o que o Brizola fez foi proibir o pé na porta, que é você invadir, tipo, propriedade, casa, Mas assim, ele prometeu de morador. isso. Ele prometeu isso na época e a ampla documentação de oficiais, de pessoas que trabalharam que dizendo que houve ordens e tal, não é isso? Porque o governador ele não dá ordem pro soldado raso. Mas ele nomeia o comandante-geral, ele nomeia o secretário de segurança, ou não? O secretário de Segurança Pública é o braço Que direito. nomeia ele vai comandar o comandante-geral, que vai escolher quem vai subir, não é isso? Isso. Mas você acha que no Rio de Janeiro o crime Se o governador da Bahia amanhã se estabilizou por Se o causa governador disso? da Bahia amanhã, se eu quero que Renato vá trabalhar em Barreiras, em Teixeira de Freitas, ele tem o direito de determinar minha remoção a bem do serviço público? Pode, se estiver faltando gente lá, é do direito legal dele, não é isso? Hein? Tá. Existem várias punições que o governo pode fazer com qualquer agente, não é isso, público. Bota você lá na puta que pariu. Se o cara for federal em Roraima, não é isso ou não? Nós precisamos de um cara com seu perfil no Acre, não é isso ou não? Acabou. O quê? Né? Aí acabou. Ele tem direito de fazer isso? Tem. Legal? É. É isso. O governador tem o poder de interferir? Tem, mas não é através do documento que ele pediu, não é isso? Sim. Ó, outra coisa. E o Princeso, hein? Você viu o Princeso lá no Redcast, né? Rapaz, o Luiz Felipe, inclusive, é um cara que mencionou expressamente na primeira campanha de Bolsonaro de 2018 a palavra desnazificação, não é isso? É. Que é a expressão que o Bukele utiliza, né? Ou seja, as pessoas que estão próximas... rapaz, dentre as pessoas que estão no círculo de Bolsonaro, esse é o menos pior, né, não? Esse é um cara que tem instrução, que anda com pessoas, porra... Inclusive, ele já conhecia, antes do Bukele utilizar publicamente, o que Bolsonaro tinha que ter feito era desnazificação, que é o afastamento de todas as pessoas remotamente envolvidas com o regime anterior, como Tarcísio, que mamou cargos anos e anos, não é isso? Do PT, né? E nunca denunciou ninguém, né? É.
Aí ele se sente tão devedor ao PT, mesmo que Tarcísio acredite que o PT não seja o certo, como ele mamou cargos anos e anos, ele chega lá e pra ajudar Lula vai lá e consegue os 11 votos pra passar a reforma tributária, não é isso? Chegou e ajudou o Lula. É isso, a primeira lição do curso de formação em política do professor Olavo, né? Antes da opinião pessoal do cara, são seus compromissos pessoais, né? Se você deve a ladrão, você vai ser leal a quem? Vixe. Pois é. Mas eu perguntei do príncipe com a história lá da princesa Isabel. Mas a princesa Isabel disse que a monarquia caiu por causa disso. Ele ia contradizer a bisavó dela? Não pode, né? É bisavó, trisavó, sei lá, bisavó, né? É isso. Bisavó. Eu queria que você me falasse sobre a ideia que ele falou que não tinha como indenizar na época. Só da terra, quantas terras? Até hoje a maior parte das terras desse país não tem dono. É só da terra que não tinha dono. A maior parte das terras são do Estado, não é verdade? O grande problema econômico de acabar a escravidão é quando existe um estoque de riqueza. O fluxo de caixa, a criação de riqueza, ela advém de três fatores principais: tecnologia, acumulação de recursos e o número de pessoas, beleza? Se você tá na ilha deserto pelado, você é um miserável. Se você tá na ilha deserto com material de pesca, barraca de camping e um iate com bateria solar e tudo mais, você é um rei, não é isso? Isso. Se você tem recursos acumulados, você consegue produzir mais. Se você não tem recursos acumulados, sua produtividade é menor. Se você tem tecnologia, sua produtividade é maior. Se você não tem tecnologia, sua produtividade é menor. E mais gente, linearmente, produz mais riqueza. Você concorda comigo Concordo. ou não? Beleza? Um dos fatores que o Brasil sempre foi débil para ter crescimento é poupança interna. É por isso que o Brasil, durante a maior parte da história dele, dependeu de investimento estrangeiro. Tem países que investem fora. Por exemplo, o lixão aqui de Salvador manda dinheiro para a França. GDF Suez, não é isso? A energia elétrica daqui manda dinheiro para a China, manda dinheiro para Iberdrola, para a Espanha, não é isso? Tem empresas do Brasil que sejam donas de infraestrutura no exterior que mandem dinheiro para cá? Eu não conheço, você conhece? Conheço. Pois é. Eu conheço brasileiros que pegaram dinheiro daqui e caíram fora pra nunca mais voltar, não é isso? Pra nunca mais voltar. Como Saverin, não é isso? Saverin, ele já tava lá nos Estados Unidos bem antes de ser E rico, nunca né? mais, não quer nem é isso, Nem não. lá ele tá- Exatamente, nem nos nem lá Estados ele Unidos pode ele pisar. quer. Imagine o Brasil, não é isso? Imagina o não? Brasil. Pois é. Na hora que... os imóveis não tinham valor alto. Até 1850, não se avaliava a terra nua. Quando teve a lei de terras no Brasil, uma fazenda, uma propriedade era avaliada pelas benfeitorias e número de escravo. Quando acabou a escravidão no Brasil, o valor dos imóveis não era relevante como é hoje. A terra nua valia nada. 90% do Brasil estava vazio, não é isso? Você entende o que eu tô dizendo? Entendo. Aí o cara chega, e o principal ativo do país, que eram escravos, o cara diz, isso não existe mais, é zero o valor disso. Acabou com a poupança interna do país, não é isso? Se ele chegasse e para cada escravo desse, sei lá, 5 ou 10 hectares para cada escravo, 5 ou 10 hectares para cada proprietário de escravo, você aumentaria o número de terras privadas no Brasil? Aumentaria. A poupança interna podia ser zero no dia seguinte ou até aumentado. Não, depende da quantidade de terras que você distribuísse com isso. Até hoje nesse país, a maior parte das terras não são privadas. Até hoje nesse país, a maior parte das terras não são usadas. E como é que você acha que era 200 anos atrás? Mas isso daí ia aumentar a... Com 10 vezes a menos concentração população. Então, isso ia aumentar a concentração de terras ou não? Se você desse 5 hectares para cada escravo e 5 hectares para cada dono de escravo por escravo, ia aumentar a concentração de terras? Não, se você desse a mesma quantidade, não. Sim. E acaba... Vem cá. Os escravos recebendo a terra, nem que você colocasse como condição o cara ter que morar ali, sei lá, 5 ou 10 ou 20 ou 30 anos, o cara ia morar 20, 10 ou 30 anos ali, ia ter menos cortiço, menos favela nesse país? Ia. E dando terra ao cara que tinha escravo, ele ia achar ruim e dizer que foi roubado? A maioria dos proprietários de escravos tinham poucos escravos. Tinha gente que tinha escravo, era doméstico, bicho. Os grandes proprietários desse país, como sempre, eram os amigos do rei. Eram os caras que faziam negócio diretamente com o Estado. Não era quem tinha, sei lá, 20 escravos, 100 escravos, 50 escravos na fazenda, não é isso? Exatamente. Como sempre, E né? voltando à Os história do amigos rei. celular, o cara que ficou mais revoltado com a monarquia é o cara que tinha 20 escravos e 30 mil hectares ou o cara que tinha um escravo e morava de aluguel? E que perdeu tudo que tinha? Perdeu tudo que tinha. O rico fica tão aborrecido quanto o pobre quando roubam o celular dele? Não fica. Pois é. É isso. Ele não tinha como indenizar. Não tinha como indenizar em dinheiro, mas tinha como indenizar em direitos. Por exemplo, sobre terras públicas, podia ter... Até o Brasil é mais urbano. A América Latina é mais urbana que a Europa. A América Latina, o Brasil é mais urbano que os Estados Unidos. Por que isso? Por que as pessoas não ficaram na roça? Pois é, isso poderia ter sido modificado distribuindo terra a todo mundo, não é isso? E a gente tá na monarquia até hoje, né? Poderia ter feito isso. Seria melhor, né? A monarquia. Pois é. Inclusive, podia dizer, olha, bicho, a terra é sua, mas tanto o proprietário de escravo quanto o escravo só vai receber se comprovar a ocupação durante 30 anos. Rapaz, qual a quantidade de pessoas ia ter ido ficar na roça em vez de ir pra cidade? Não ia ter cortiço, não ia ter favela, não é isso? É.
E provavelmente não ia ter república, né? Sim. Uma pergunta que o Sérgio